Em 2025, o dólar caiu ali quase 12% e fez com que muitos brasileiros comecem a questionar se investimento internacional vale a pena. E é o que normalmente acontece quando a moeda cai. Mas eu preciso logo falar, e você vai descobrir ao longo desse vídeo, que a gente não pode desistir de investimentos internacionais. Existe uma grande perspectiva para você continuar comprando, ganhando dinheiro e enriquecer, que é o objetivo que nós temos para você aqui como analistas da Finclass. A vida do brasileiro é mais dolarizada do que parece. Você pode estar pensando aí na sua casa, o dólar não importa para mim porque eu não vou viajar para Disney, Arraiz. Mas o dólar não é só para quem quer conhecer o Mickey. O dólar é para a gente conseguir continuar botando comida na mesa, continuando andando com nossos carros, porque o preço do trigo, do pãozinho, da carne, da gasolina é tudo dolarizado. Até mesmo se você tem um aluguel hoje que é ajustado por um índice como o IGPM, você vai sofrer a dolarização na pele. Só que eu tô calejado, já tô nesse mercado há algum tempo e eu sei que muitos investidores costumam ficar olhando ali pro retrovisor, né? Então, se o dólar performou mal ano passado, no ano seguinte eu não quero ter dólar. Se o dólar performou bem, no ano seguinte eu quero me encher de dólar na carteira. Não é assim que a gente faz a gestão de portfólio de maneira eficiente. Eu quero que você pare de ser esse investidor que fica correndo atrás do rabo, procurando sempre a oportunidade da vez, acertando o bumbum da mosca. A gente não tem como acertar exatamente o melhor ponto de entrada, seja nas ações, seja no dólar ou qualquer outro ativo. Se quando tá alto você acha que tá caro demais e quando ele corrige, você acha que ele vai continuar caindo e não quer investir nunca. Mas agora, se você é diferenciado, como eu acredito que a maior parte da nossa audiência da Finclass seja, você entende que é importante dolarizar para o futuro. Um ano pode ser ruim, eventualmente, mas para longos prazos, e nós investimos para longo prazo, é extremamente importante. Então você agora tá querendo saber a melhor maneira. E tem muito mito circulando por aí que eu quero desmistificar no vídeo de hoje. Então a gente tem basicamente duas maneiras: investir daqui mesmo do Brasil ou investir diretamente no exterior, seja nos Estados Unidos ou até mesmo Irlanda. E é claro, como tudo na vida, pessoal, tem vantagens e desvantagens em cada um desses caminhos. Mas eu gosto de dizer aquela frase batida, né? Todos os caminhos levam a Roma. O mais importante de tudo é você escolher bem os ativos que você quer investir. Então, é claro, investindo daqui do Brasil, a gente tem fundos de investimento e os famosos ETFs. Principal vantagem deste caminho: conveniência. Você já tem a conta aberta numa corretora, eventualmente numa XP, num BTG, num Banco Inter, numa Orama, que seja. Do que adianta você abrir uma conta numa corretora internacional e não saber lidar com a plataforma e desiste do investimento no meio do caminho? Não adianta de nada. E é claro, se a gente está investindo aqui mesmo do Brasil, eu não tenho o custo de mandar o meu dinheiro para fora. Eu compro no home broker mesmo ali, da XP, de qualquer corretora que seja. E aí o que a gente tem que ficar ligado nesses casos é corretagem, custos de maneira geral. Porque na XP eventualmente cobra uma corretagem maior, o Inter, por exemplo, é uma corretora que não cobra corretagem, que a gente tem que levar na conta. Tudo que morde o nosso suado dinheirinho a gente tem que considerar. Tem também, e para quem tá atento nesse vídeo e talvez já esteja até se perguntando, por que ele vai falar dos BDR? Existem também os BDRs e BDRs de ETF, que são ideias muito interessantes para a gente tomar essa exposição internacional. Claro que aí tem ali os detalhes. No caso do BDR ainda não é tão líquido, né? Não tem tanta liquidez na negociação desses ativos, mas tem muita coisa interessante que a gente pode aproveitar sem precisar de fato cruzar a fronteira, daqui mesmo do Brasil. Uma dúvida que sempre chega é aquela: se eu comprar um ETF aqui no Brasil, um IVVB11, como um Gold 11 ou qualquer outro ETF internacional, eu estou dolarizando a minha carteira? Sim, a maior parte dos ETFs que temos no Brasil são dolarizados. Por quê? Tem um ETF no Brasil e ele compra um ETF que existe no exterior. Por exemplo, o ETF IVVB11, que lá no exterior ele compra o ETF IVV. Pessoal, o IVV não está listado na Bolsa Americana em dólares. Portanto, se tem um ETF no Brasil que compra algo que é cotado em dólares, ele está automaticamente dolarizado. A gente só foge da dolarização se esse ETF fizer um procedimento chamado hedge cambial, onde ele tira a influência do câmbio. E do outro lado, indo diretamente no exterior, a gente já começa com a principal vantagem, que é diversidade de produtos. Milhares de ETFs listados na Bolsa Americana,
americana, na bolsa europeia. Então você pode encontrar um ativo para qualquer necessidade. Quer investir em tecnologia? Tem ETF de tech. Quer investir em tese de games? Tem ETF de games. Tem ETF de mudanças climáticas, de microchip, qualquer outro tema que você imaginar. A gente tem também as taxas de administração. Normalmente, quando você tem muito volume, você pode cobrar menos, porque você justamente ganha dinheiro no volume. O ETF é um instrumento passivo, majoritariamente falando. Na maioria das vezes, ele quer acompanhar um índice de referência. E se ele quer só acompanhar um índice, normalmente esse ETF busca ser barato, para ser eficiente em acompanhar esse índice. Acha que tem mais pessoas interessadas em investir nesses ativos internacionais aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, por exemplo? Então, um ETF, por exemplo, de S&P, que é o maior índice de ações do mundo, vai ter bilhões e bilhões de dólares sob gestão, o que permite que esse ETF seja baratinho. Esse ETF IVV que eu mencionei aqui, ele tem taxa de 0,03% ao ano, enquanto um similar aqui no Brasil vai ter taxa de 0,23% ao ano, grosso modo. Então, por mais que 0,23 ainda possa ser considerado barato, a gente tem que concordar que é muito mais caro do que a taxa de administração de um ETF lá no exterior. E eu preciso aqui fazer o papel do advogado do diabo e dizer qualquer desvantagem que pouca gente está falando no mercado. O custo de remessa. Pessoal, seria lindo se eu apertasse um botão e magicamente o meu dinheiro aqui em reais se transformasse em dólares e caísse numa corretora norte-americana, sem atrito, sem custo. Mas não é a verdade, até porque poucos brasileiros ainda investem nos Estados Unidos, então tem pouca demanda ainda no Brasil, permitindo as corretoras ainda cobrarem caro. Então hoje, o custo médio para mandar o dinheiro para fora é 2% por remessa, mais o imposto que a gente precisa pagar para o governo, que é o IOF, que é 1,1%. Então, na largada, a gente sai um pouco atrás, porque eu já deixo um dinheiro no caminho. Muita gente não faz essa conta. Só clica na corretora, manda o dinheiro e aí passa a acreditar que só está valendo a partir do momento que o dinheiro já está lá. Mas não, você já deixou dinheiro no caminho. Isso tem que ser considerado. Aqui na Finclass a gente não tem amarras com ninguém. Inclusive, a gente fez um relatório ano passado, super completo, aproveitando do nosso tamanho, da nossa credibilidade no mercado, a gente falou com todas as corretoras. Não foi só olhar no site, foi conversar com os especialistas responsáveis pelo projeto internacional de cada uma delas, da XP, do BTG, etc. Inclusive, eu já vou fazer uma nova atualização de outras corretoras para os assinantes aqui da Finclass saberem em primeira mão qual corretora está valendo mais a pena em relação a outra. Minimizar custos faz diferença no longo prazo. Então, para você já ficar por dentro de tudo, eu vou dar a dica de mestre aqui. Tem um QR Code que vai aparecer magicamente na tela neste momento e tem um link na descrição que eu já deixei separado para você se juntar a essa grande comunidade da Finclass e ficar sabendo em primeira mão todas as novidades, até porque essas condições mudam a todo momento. A taxa que hoje a XP está praticando, no mês que vem pode ser outra. Você pode ter uma novidade, um produto que é uma pegadinha, e as corretoras são muito inteligentes em lançar um produtinho novo que ninguém conhece e aproveita para colocar uma taxa escondida. É um pouco do nosso trabalho investigativo aqui na Finclass, livrar você de ciladas. Outras diferenças importantes que você precisa considerar. Aqui no Brasil, a maior parte dos ETFs internacionais, eles reinvestem todos os dividendos para você. Lá nos Estados Unidos, isso não acontece. O ETF distribui o dividendo. Saiba que o dividendo é tributado em 30%. Então, quando você recebe esse pinga-pinga, ele já cai líquido de impostos. A mesma coisa acontece aqui com o ETF brasileiro. Quando tem ali um pagamento de dividendos, lembra aqui, né? O IVVB11 compra o IVV. Quando o IVV paga dividendos, né? Esse dividendo, ele é reinvestido automaticamente pelo IVVB11. Se você investe no IVV direto, você que tem que reinvestir esse dinheiro para poder ter a eficiência. Então, você está investindo no ETF de S&P, pagou dividendo, você deixou um ano sem reinvestir esse dividendo, você está deixando a performance na mesa. Neste caminho, tem a comodidade de reinvestir por você, mas tem uma parte ruim também, que quando esse dividendo é reinvestido, ele é auferido como um lucro. E a Receita Federal do Brasil, você sabe o que gosta de fazer com o nosso lucro, não? Dá uma mordida. Então a gente tem uma pequena bitributação, porque esse dividendo já foi tributado lá fora em 30%. Quando a gente vender esse ETF com lucro no futuro, essa fração aqui vai ser tributada de novo em 15%. Outra coisa, o imposto de renda para investimentos internacionais direto no exterior ficou facilitado. Antes era difícil. O dividendo você tinha que declarar no Carnê-Leão, mas o ganho de capital, que é quando você compra uma cota e vende por um preço maior, era tributado de uma maneira diferente.
antigamente. Então era um trabalho, carnê-leão, IR, dá aquela confusão. Hoje é tudo tratado no mesmo local, a 15% de imposto. Você vai tratar dividendo e ganho de capital como uma coisa só. E pessoal, eu destaquei aqui Irlanda, né? Porque quando a gente vai investir diretamente no exterior, a gente pode acessar a bolsa norte-americana ou acessar também a bolsa europeia e comprar os ETFs irlandeses, ETFs UCITS que a gente fala. Mas só para te resumir, o que é isso? Que eu acho importante você saber desde já, é que na Irlanda existe um tratado de bitributação que permite que o dividendo seja mordido na metade, não naqueles 30% cheio que eu falei para você. Então vamos imaginar que você tenha um ETF na Irlanda que faça um trabalho parecido com o IVV, de acompanhar o índice S&P 500. Toda vez que as empresas do S&P 500 pagarem dividendos, o ETF teria que pagar dividendo. Só que a grande vantagem aqui é que se você estiver na Irlanda, esse dividendo aqui, esse farelinho que eu desenhei aqui anteriormente para representar o dividendo, ele não vai ser tributado em 30%, ele vai ser tributado apenas em 15%, metade do imposto, e aí você pode reinvestir esse dividendo aqui do ETF irlandês com uma eficiência fiscal. Então, em prazos longos, como você é menos tributado, isso deveria ali te dar um retorno maior, mas tudo tem que ser olhado com cuidado, porque tem ETFs na Irlanda que custam ali 10, 15 vezes mais caro do que o ETF americano. Então aí você vai economizar ali esse imposto, vai ter essa eficiência fiscal, mas você está pagando uma taxa muito maior, ou às vezes a corretora que acessa o ETF irlandês te cobra uma taxa a mais por isso e você vai deixando dinheiro no caminho. Pense bem, porque como eu falei, as corretoras gostam sempre de vender a novidade como sendo a última bolacha do pacote. E já para você se sintonizar aqui, porque você pode estar nesse momento um pouco confuso ou confusa. Ai meu Deus, eu não estou entendendo se é melhor investir daqui do Brasil ou se é melhor eu ir direto lá fora. Tá confuso, Arraiz? Eu vou tentar descrever aqui algumas personas. Então, Joãozinho quer investir internacionalmente. Entretanto, o Joãozinho não tem tanto longo prazo a seu favor. O Joãozinho ele quer investir agora, mas daqui a 5 anos ele quer dar uma entrada num apartamento, ele quer comprar um carro, ele tem algum grande gasto, então ele vai precisar resgatar um pouco desse recurso. Ao mesmo tempo, o Joãozinho não é um grande investidor que pode mandar milhares de dólares para fora todos os meses. Então, Joãozinho vai acabar pagando o custo cheio das plataformas se ele tem pouco dinheiro. Então ele vai pagar 2%, às vezes até mais do que isso, por ter ali menos dinheiro. E mais, se tem esse custo para mandar o dinheiro para fora, tem o mesmo custo para trazer de volta. Se o Joãozinho vai mandar para fora e daqui a 5 anos precisa trazer de novo para o Brasil dinheiro, é custo na ida e custo na volta. Para o Joãozinho, vale a pena investir daqui mesmo, do Brasil, entende? Ah não, agora a Maria. Não, Maria tem muito dinheiro, ela é uma médica refinada, ela tem patrimônio já grande, ela quer dolarizar o dinheiro dela, ela tem ali nas corretoras um ótimo relacionamento, então quando ela manda dinheiro para fora, ela não paga 2%, ela negociou para pagar ali 0,5%, por exemplo, e mais. Maria é uma investidora de longo prazo. Ela vai ficar ali com dinheiro 10, 15, 20 anos. Talvez esse dinheiro nunca mais volte para o Brasil. O que eu diria para Mariazinha? Mariazinha, você tem todas as condições de investir diretamente no exterior de uma maneira muito saudável. Então, cada caso é um caso. Ou um outro caso. Zezinho, ele tem dinheiro, ele tem um longo prazo a seu favor, mas Zezinho é uma pessoa que gosta de ficar organizada numa única corretora. Qualquer coisa que dificulte o imposto de renda do Zezinho, ele fica muito bravo, ele perde tempo. Então, talvez o Zezinho tenha que apostar na comodidade, investir daqui mesmo do Brasil. Se você ainda tem dúvidas, não tem certeza, olha, entendi tudo que você falou no vídeo, Arraiz, eu até assinei a Finclass, estou acompanhando as lives lá, mas ainda não está convicto do caminho que você tem que seguir. Neste cenário, a provocação que eu faço é, comece pelo Brasil. Por quê? Porque o custo de mudar de ideia é menor. Se eu começo investindo internacionalmente pelos ETFs que a gente tem aqui no Brasil, e eventualmente eu amadureço, eu entendo mais, ou eu começo a ficar mais rico, ou eu começo a negociar melhor e encontro um meio de mandar dinheiro mais barato, e aí eu quiser vender esses ativos para mandar o dinheiro para fora, é menos caro do que o contrário. Da pessoa que começou direto investindo nos Estados Unidos, já pagou um grande custo para mandar o dinheiro para fora, e aí descobri, putz, não me adaptei, não é para mim, não gostei muito, quero trazer o dinheiro de volta para o Brasil. Aí você já perdeu uma grana, você já mandou dinheiro para fora e vai ter que trazer de volta, é muito caro. Na Finclass tem vários casos de assinantes que fizeram isso. Começaram devagarinho, entendendo, assistindo as nossas lives, vendo as nossas Finclassas que falam sobre investimentos internacionais, foram amadurecendo e em algum momento decidiram, olha, Raiz, já tô há 1 ano aqui, 1 ano e
acostumei investindo, mas eu quero agora ir direto para o exterior. Mas vai fazer isso de uma maneira pensada, planejada, de forma que não onere o bolso. E pessoal, uma coisa que eu também gostaria de dizer aqui é sobre o instrumento que a gente utiliza, porque você pode estar perguntando: você está falando aqui de taxa de administração, que é uma coisa que só vale para ETF. Aqui no Brasil você falou fundos ETFs, por que você não falou das ações? Você não falou de Microsoft, de Nvidia, como comprar esses ativos diretamente? Dá pra gente fazer isso. Todas as explicações do vídeo valem também para a pessoa que quer comprar ações individuais, mas isso já é uma questão da filosofia de gestão que nós da Finclass acreditamos ser a mais eficiente, a que aumenta as probabilidades do seu sucesso financeiro. Tem uma estratégia pautada em alocação estrutural. A alocação estrutural é aquela pizza coloridinha, onde a gente define aqui quantos por cento eu quero ter em ações, por exemplo, 50%, quanto que eu quero ter em renda fixa, quanto que eu quero ter em REITs, que são os investimentos imobiliários, ou abrir até um espacinho para investimentos temáticos. Esse desenho, que é o que pauta a direção da nossa carteira no futuro, ele representa mais de 80% do retorno no longo prazo, às vezes até mais do que 90%. A alocação estrutural, ela importa mais do que se aqui na parte de ações, se eu comprei Nvidia, se eu comprei Microsoft ou outra empresa. E se isso é verdade, eu consigo fazer uma carteira extremamente eficiente com ETFs que acompanham índices de mercado. Até porque, quando a gente fala de mercados desenvolvidos, é super difícil bater esses índices. A probabilidade da gente selecionar os nossos ativos individuais e ter um retorno pior do que o índice é muito alta em mercados como esse, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente quer tirar uma camada de risco que vai aumentar em muito as probabilidades de sucesso no longo prazo. Não é à toa, pessoal, que apenas alocando bem entre diferentes classes de ativos com bons ETFs, baratos e eficientes, a carteira internacional é uma das principais contribuições da carteira Finclass desde o início que a gente começou lá atrás. O que comprova também que isso tem um poder incrível de fazer o brasileiro enriquecer, porque a gente passou por anos super difíceis para ativos brasileiros nos anos anteriores. E a carteira internacional, ela ajudou a ganhar dinheiro e a defender o risco, porque o dólar tem uma correlação inversa com os ativos de risco do Brasil. Então, normalmente, quando o Ibovespa está sofrendo, o dólar está se apreciando e dá uma camada de defesa. E antes que você me pergunte se ainda é para comprar dólar, porque você está vendo o enfraquecimento do dólar no mundo, eu contei que ano passado o dólar caiu ali quase 13% e que o Trump está falando sobre isso, sobre o enfraquecimento do dólar. É para comprar dólar sim. Tem questões que são conjunturais de momento. A gente está fazendo uma carteira que é para o longo prazo e a gente sabe, através de muita ciência e estudo, que o dólar ajuda o brasileiro a ter ganho de poder aquisitivo, a se defender contra a inflação e ter mecanismos de defesa nos momentos em que as coisas não vão tão bem. Então agora a gente está no momento em que Ibovespa está indo super bem, que juros longos aqui no Brasil estão performando bem e o dólar está um pouco mais fraco. Mas a carteira como um todo, a carteira Finclass, ela continua parruda, sólida, cheia de diversificação. Se você ainda não começou a dolarizar sua carteira, sim, tem que comprar agora. Somos investidores de longo prazo. Ao longo de 5, 10, 15, 20 anos de investimento, vai fazer muito pouca diferença se naquele mês específico você comprou com dólar um pouco mais caro, você comprou e caiu na semana seguinte. Numa trajetória de longo prazo é insignificante isso. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço para você mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está olhando demais a cotação do dólar, ou aquele amigo que está frustrado, que quer viajar para o exterior e não consegue ter ganho de poder aquisitivo numa moeda mais forte que a nossa. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e, é claro, vou relembrar, lembre-se da condição especial que a gente preparou para você com o QR Code que está na tela e o link na descrição, que eu já estou ansioso para te ver aqui do outro lado. Um grande abraço e até mais, pessoal!